Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa nos acompanhando. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, estamos aqui nessa reunião de oração, nessa noite fria de inverno, nosso inverno carioca, mas uma noite gostosa, e nós temos a plena convicção que somos aquecidos pelo Espírito do Senhor, que nos trouxe aqui, que fez você em casa acompanhar o culto, seja, na verdade ele não vai ser transmitido ao vivo, não é? Porque a gente está com problema de internet, mas você que vai acompanhar a gravação. E a nossa oração é para que Deus, de fato, fale aos corações de cada um de nós nessa noite. Gostaria de convidar vocês, queridos, que abrissem a sua Bíblia no Salmo 116. Essa é uma passagem que eu gosto muito, versículos 1 ao 6. Salmo 116, do 1 ao 6. Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja lerá os pares. E, por fim, leremos todos juntos o versículo 6. Salmo 116, do 1 ao 6, palavra do nosso Deus que diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os teus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso, todos. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Aleluia. Esse salmo ele começa com a expressão de amor, né? Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E mesmo sendo um Deus tão alto, tão sublime, tão poderoso, queridos, é um Deus que se importa com você. Imagine o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, aquele que é rico em graça e misericórdia, aquele que é sobre tudo e sobre todos, que tem o domínio sobre todas as coisas. Imagine uma pessoa poderosa. Ninguém se compara ao nosso Deus, mas esse Deus, sendo tudo que Ele é, Ele ouve as nossas súplicas, Ele se inclina para ouvir os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas queixas. É um Deus que se preocupa com cada um de nós, é um Deus que cuida de nós. E diante dessa realidade, o salmista ele fala: eu amo. Eu acho que não tem uma expressão maior que a gente possa colocar do nosso sentimento, né, de uma forma tão positiva para uma pessoa, como você dizer, eu te amo. Eu acho que a palavra eu te amo, ela expressa exatamente aquilo que nós sentimos no mais íntimo do nosso coração, e é o sentimento máximo que podemos ter por alguém. E a gente fala, eu te amo. E aqui o salmista fala, amo o Senhor. Você ama o Senhor? Queridos, muitas vezes a gente passa o nosso dia, a gente vive as nossas coisas, a gente esquece das benfeitorias que Deus tem nos proporcionado. Eu acho que a gente tem que parar e olhar e lembrar de todas as maravilhas que Deus tem feito para cada um de nós. E movido por esse sentimento, você deve falar, eu te amo, Senhor. Senhor, eu te amo. Eu vou convidar aqui o licenciado Fábio para que faça essa oração de adoração, de expressão do nosso amor para com Deus. Oremos, amados irmãos. Pai querido, em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós louvamos ao Teu nome
porque estamos aqui reunidos nesse momento como corpo de Cristo, Amém. senão para estarmos na Tua presença, Deus, para buscarmos do Senhor aquilo que o Senhor mesmo coloca em nossos corações, que é o amor pelo Senhor, Pai. E o mais fantástico, Pai, que alegra o nosso coração é saber, como a Tua palavra disse agora nesse lindo salmo, que o Senhor está nos ouvindo, Pai. O Senhor está ouvindo esta oração, o Senhor está ouvindo o clamor de cada coração aqui e dos irmãos que estão em casa, Deus. O Senhor ouve, Pai, o Teu povo, isso ficou bem claro para nós neste salmo, Deus. E o salmista aqui diz, como disse o pastor e a Tua palavra, que ele expressa um amor por Ti, porque o Senhor está atento ao Teu povo, Deus. Tu és o nosso Rei, Pai. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és aquele que nos sustenta, que cuida de nós, Pai. Não há como não Te adorar, Pai. Não há como nós desejarmos estar em outro lugar senão na Tua presença, Pai. Existem lugares prazerosos, lugares em que nos sentimos alegres e felizes, mas nada disso, Deus, se compara à alegria da Tua presença, Pai. A paz que transborda do Teu trono em nossos corações, ó Deus, é algo inexplicável, Pai. Mesmo em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, uma lágrima de tristeza que derramamos muitas vezes, Pai, todas essas coisas, todo esse cenário se converte em alegria e paz na Tua santa presença, Deus. Isso é algo inexplicável. Aquele que não conhece o Teu amor, aquele que não conhece o Senhor, Pai, não consegue entender como o cristão em meio às lutas consegue ter paz na Tua santa presença e Te adorar, Deus. Exatamente porque Tu és um Deus que cuida do Teu povo, Pai. E nós Te adoramos, ó Deus. Nosso coração transborda de alegria pela Tua presença e por sermos servos Teus, porque fazemos parte de um corpo que tem um cabeça que ama o corpo, Pai. Tem um cabeça que cuida do corpo, Deus, e nós louvamos ao Teu nome por isso, Pai. Obrigado pela alegria da salvação, Deus, porque sabemos que o nosso destino era tenebroso, um destino terrível, um destino inexplicavelmente ruim, mas o Senhor também converteu este cenário em alegria, alegria da salvação, Pai, alegria de sabermos que um dia estaremos na glória celestial contigo, Deus, adorando ao Senhor com os anjos, Pai. Oh Deus, isso é uma promessa e nós temos a plena certeza de que o Senhor cumprirá em nossas vidas, Pai, como tem cumprido tudo aquilo que o Senhor prometeu na Tua Santa Escritura, Deus. Muito obrigado por tudo. Que tenhamos um momento agradável aqui nesta reunião de oração, Deus, não porque porque será bom e divertido somente, mas porque aqui nós estamos na Tua presença, Deus. E sabemos que a Tua presença é fiel conosco, até mesmo quando sairmos daqui. Então, por favor, Deus, que nós venhamos a verdadeiramente sentir isso, Pai, neste lugar, mas que o nosso coração venha dar uma resposta para Ti com o nosso louvor, com a nossa adoração e a nossa fiel certeza de que Tu és o nosso Deus, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado, sobretudo, Pai, porque os Teus ouvidos estão acima de tudo direcionados para as nossas orações e atentos a nós, o Teu povo, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, Fábio. Queridos, o amor de Deus, ele foi expresso em uma atitude, e o nosso amor, ele deve ser expresso em atitude. Deus, ele expressou o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar. Então, o amor, ele não é apenas um sentimento. O amor, ele é um sentimento que ele se reflete em ações. Então, o amor de Deus, ele se refletiu na ação para as nossas vidas, e no fato de Jesus ter morrido e Ele ter nos reconciliado a Ele. Mas e nós? Quando nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos de Deus, conhecemos esse Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso, o que cabe a nós? O que acontece conosco? A gente olha para dentro de si. Isaías disse que no ano da morte do rei Uzias, ele olhou para o alto, sublime trono, viu anjos, serafins voando, e de repente ele olhou para dentro de si e falou: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então é exatamente isso que acontece conosco, quando nós nos achegamos na presença desse Deus, olhamos para quem é esse Deus, e esse Deus, ele ilumina os nossos corações e vê as nossas impurezas. E por isso eu convido a todos a abrirem
a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para dentro de nós e vemos que nós pecamos. E todos pecaram. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E esse é o momento, queridos, em que nós iremos fazer uma reflexão. É o momento em que nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver se de fato somos homens, mulheres de lábios impuros, de pensamentos impuros, de ações impuras, de atitudes impuras. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando os nossos corações, para que a gente tenha lembrança e conhecimento dos nossos pecados e pedir perdão a Ele e pedir ajuda para que a gente não venha mais cometer os nossos pecados. Eu vou pedir ao final para que Lísia faça uma oração a Deus de agradecimento a Ele pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos humildemente, Pai, diante do Senhor os nossos corações. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Deus, e perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é muito interessado, Senhor, em que possamos nos arrepender e nos achegar ao Senhor, estar perto do Senhor. Os nossos pecados nos afastam de Ti, Pai, e nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, nossas ações, nossos pensamentos, tudo aquilo, Senhor, que por acaso, ó Deus, temos feito e que Te desagrada, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar limpando, Pai, o nosso coração, nossa mente, ó Deus, e tendo misericórdia de nós, Pai. Muito obrigada pelo Teu tão grande amor, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Agora iremos louvar ao nosso Deus com um grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a gente ficar de pé para que possamos louvar ao Senhor. E essa primeira música, ela fala: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E as nossas provações, os vales, os desertos que passamos, nada mais é do que para que possamos crescer mais e mais na presença de Deus. E então vamos cantar esse hino tendo certeza disso, de que os momentos difíceis não são para que percamos, para que sejamos derrotados, mas para que possamos crescer no Senhor. Cada vez que a minha fé é
dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. O próximo fala: te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco
você. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Som. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus... Som. Vamos lá de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, em especial dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É para trocar, Israel, o microfone? Som.
Se alguém não tem cuidado dos seus, em especial dos da própria casa, tem negado a própria fé. É pior do que os descrentes. Meus amados irmãos, esse é o momento em que nós iremos orar pela família. Bem verdade que muitas vezes a gente tem preocupações, a gente ora por pessoas da igreja, pessoas distantes que a gente nem conhece, não é verdade? E é bom que a gente faça isso. Quantos pedidos que muitas vezes chegam no nosso grupo e a gente ora por essas pessoas e muitas vezes nos falta tempo e às vezes até motivação para orar por alguém da nossa própria casa. Às vezes falta desejo, motivação, né? Muitas vezes por uma questão de atrito, de uma divergência, ou alguma coisa que não ficou tratada, que não foi curada. Às vezes é por uma relação tão próxima de marido e mulher, de pai e filho, de filho e pai. Às vezes é numa relação entre irmãos, entre tios, né? E muitas vezes nós temos algum parente que está distante do Senhor, algum parente que vive uma dificuldade, e a gente acaba esquecendo dos nossos parentes, daqueles que, em tese, são da nossa própria casa. Tá certo? Então, é importante, queridos, é importante que a gente tenha um olhar, em especial, para o nosso núcleo familiar. Quando eu falo núcleo familiar, eu falo, no meu caso, eu, Lísia, Rebeca e Raquel. Eu, minha esposa e minhas filhas. E a gente pode abrir esse leque, né? E aí você vai incluir seus pais, seus irmãos, seus primos, sua família. E a gente tem que orar, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. E às vezes tem parentes distantes. Hoje eu estava passando na rua e vi uma pessoa que parecia muito com uma tia muito distante, quer dizer, não é muito distante, é a irmã da minha mãe, que eu não falo já há bastante tempo. Eu falei com a minha mãe, falei, mãe, me dá o telefone da minha tia, que eu quero falar com ela. E me veio isso na cabeça, né? Uma pessoa que carece do meu amor, que carece da minha atenção, e às vezes eu dou atenção para tanta gente, uma pessoa do meu próprio sangue, né? Uma pessoa tão importante na minha vida, na vida da minha mãe, que é uma tia, e aí, às vezes a gente negligencia. E quando a gente perde, a gente vai e olha para trás e fala assim, poxa, olha só, olha quanto tempo eu perdi, né? Quanta distração e falta de atenção. Então, queridos, esse é o momento que nós iremos orar pelos da nossa própria casa, pela nossa família. Tá bom? Eu vou pedir para o Alexandre fazer essa oração. Tá, querido? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Porque, Deus, Tu, Senhor, nos escolheste, Deus, e transformaste, Senhor, nossos corações, Deus. Estamos aqui, Deus, não porque percebemos, Deus, que era o melhor para nós, mas porque Tu, Deus, nos trouxeste aqui, Deus. Nos pegaste pela mão, Deus, nos tiraste, Senhor, de onde estávamos e transformaste a nossa vida, Deus. Senhor, muitos, Deus, têm o privilégio, Senhor, de ter toda a sua casa, Deus, na mesma condição, Deus, na mesma situação, Deus. Todos crentes, Deus. Ou quando os filhos ainda não cresceram o suficiente, Deus, para fazerem essa escolha, Deus, ou para receberem isso, Deus. Estão, pelo menos, Senhor, sendo criados, Deus, dentro da Tua casa, Deus. Mas mesmo assim, Deus, quero te pedir, Deus, que nossos filhos, Deus, pequenos, Senhor, sejam, Deus, ainda, Deus, na mais tenra idade, tocados, Senhor, pelo Teu Espírito, Deus. Que, Senhor, o nosso esforço, Deus, a nossa, Senhor, diligência em criá-los, Deus, nos Teus caminhos, Deus, mostrando, Deus, como deve-se fazer, Deus, apesar das nossas falhas, Deus. Senhor, que surta efeito, Deus, porque a Tua palavra diz para fazermos assim, Deus. Toca-os, Deus. Toca-os, Deus. Não permita, Senhor, que eles se percam, Deus, que eles tenham, Deus, que ter um caminho, Deus, nesse mundo perdido, Deus, nesse mundo, Senhor, onde só há engano, Deus, onde o pecado, Deus, é o que abunda, Deus, esse mundo que jaz maligno, não, Deus, que eles possam, Deus,
desde jovens, Deus, ser tocados pelo Teu Espírito e aceitar isso, Deus, no seu coração, Senhor. Deus, se há alguém, Deus, que tenha um familiar, um filho, Deus, longe dos Teus caminhos, Deus, que não é mais criança, Deus, Senhor, te rogamos, Deus, te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, Deus, venha tocar nesses corações, Deus. Venha, Senhor, trazê-los de volta, Deus. Venha tirar, Deus, as escamas dos olhos, Deus, para que eles possam, Deus, perceber, Deus, que não há, Deus, nada para eles, Deus. Não há nada nesse mundo, Deus, que compense, Deus, uma vida sem Ti, Deus. Só a morte, Deus, perdição, Deus, só há engano, Deus, nesse mundo. Senhor, que eles possam, Deus, perceber que não há salvação fora de Ti, Deus, que a única forma, Deus, de sermos salvos, Deus, é nos unirmos contigo, Deus, é sermos, Deus, visto como um só, Deus, contigo. Quando Deus olha para nós, Senhor, que Ele possa ver, Deus, cada um dos nossos, Deus, como sendo um contigo, que a Tua justiça, Deus, possa, Senhor, assim, ser nossa justiça, Deus, não pelo nosso mérito, Deus, mas pelo Teu mérito, Deus, pelo Teu evangelho, Deus, pelo que Tu fizeste naquela cruz, Deus, aquele sacrifício, Deus, expiatório, Deus, que Deus pagou o preço, Deus, a dívida, o escrito de dívida que era contra nós, Deus. Que a nossa família, Deus, possa sim, Deus, toda desfrutar disso, Deus. Senhor, que haja paz, Deus, em nossos lares, Senhor. Senhor, vivemos, Deus, numa época onde a família é atacada, Deus, por N motivos, Deus, mas nós sabemos qual é o principal motivo, Deus. O inimigo, Deus, tenta destruir, Deus, o que Tu criaste, Deus. Senhor, que as famílias evangélicas, Deus, possam, Deus, ser exemplo, Deus, de quão maravilhoso é uma família, Deus, que é estruturada, Deus, que está alicerçada em Ti, Deus. Pai, Deus, mãe e filhos, Deus, todos, Senhor, vivendo em paz, Deus, em harmonia e adoração a Ti, Deus. Que possamos, Deus, mostrar esse mundo caído, Deus, quão maravilhosa, Deus, é a Tua criação, Deus. É o que eu te peço, Deus, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, Alexandre. E vamos fazer o último período de oração. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Queridos, nós vamos fazer agora um momento de oração, e eu vou pedir a Águida para que ore nesse momento, né? E nós vamos colocar os doentes, os desempregados, né? E algum pedido que algum irmão, porventura, tenha. Alguém quer colocar algum pedido de oração aqui? Alguém quer colocar? A gente tem vivido esse período de pandemia, graças a Deus tem muita gente sendo vacinada, o número de mortalidade caiu para a honra e glória do nosso Deus, chegamos a 4.000, estamos a 1.000 e pouco, e nós louvamos a Deus por isso, mas conheço pessoas que estão com Covid nesse momento, pessoas que pegaram Covid e estão sendo tratadas, e graças a Deus não têm ido para o estado mais grave. E Deus tem abençoado o nosso povo, tem abençoado a nossa nação, mas vamos continuar orando, e muitas vezes a gente fica só pensando em Covid, sabemos que existem outras enfermidades assolando o povo. E aí eu vou pedir para a Águida que esteja abençoando. Alguém quer colocar? Amém. Isso. Você pode lembrar a gente a respeito do seu primo, que a gente orou na quarta-feira? Se acidentou de moto. Uhum. Ah, que bom. Ele teve uma embolia pulmonar, não foi? Isso. Mas já está em casa. Como é que é o nome dele? Vinícius. Orar pelo Vinícius e pela... A Marina está grávida, está enjoando, e pedir para que Deus esteja abençoando nesse momento, que
é difícil, a mulher tem que passar, né, por esse período, enjoo acontece, eu lembro que Lísia ficava bastante enjoada, e também que Deus esteja abençoando o restante da gravidez, que tudo transcorra em paz, que Deus faça com que o crescimento, o desenvolvimento e crescimento desse bebê seja perfeito. E vamos pedir também, querida, né, eu ainda vou ler o texto, tá? Vamos pedir também para a questão econômica do nosso país. Ontem e hoje eu fiquei sabendo de 2 pessoas que perderam seus empregos, né, 2 chefes de família, e as pessoas ficam aflitas, né, num período que arrumar emprego é muito difícil, e você perdeu o emprego, você sendo chefe de família, né, mas nós queremos um Deus que é todo-poderoso, que abre as portas. Então, para que Deus esteja abençoando aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que têm os seus negócios, e as pessoas que estão empregadas, para que não venham perder os seus empregos, tá bom? Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus, porque não há outro Deus que possa nos socorrer, a não ser o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos na beleza da Tua santidade. Te louvamos porque, ó Deus, sabemos que o Senhor responde e habita no meio do Teu povo. Ó Deus, queremos te pedir uma bênção, mas te agradecer, ó Deus, te agradecer mesmo porque a Marina está grávida, está feliz com o bebê que o Senhor deu para ela, uma alma. Ó Deus, que o Senhor requer dela toda a educação e ensino na Tua palavra. Ó Deus, que essa criança venha crescer da mesma forma que cresceu o Senhor Jesus, em sabedoria, crescer, ó Deus, em ciência, em estatura, para a honra e glória do Teu santo nome. Que ela venha, ó Deus, ser um exemplo de vida, que ela possa ser, ó Deus, como Davi, segundo o coração do Senhor. Ó Deus, abençoa o seu esposo, que eles, ó Deus, nesse momento, possa a todo momento orar, louvar o Teu santo nome por essa criança que o Senhor deu para eles. E que esse momento, ó Deus, também de enjoo, esse momento de início da gravidez, da gestação, que ela possa passar bem, passar por esses momentos, mas feliz na Tua presença. Ó Deus, também eu te pedi pelo irmão do Vinícius, o primo, ó Deus, do Alexandre, que sofreu um acidente. Te agradeço, ó Deus, porque já está em casa, já está passando bem. Agora, Senhor, é um momento também que ele tem que ficar de repouso para uma boa recuperação. Sabemos que em todo tempo, o Senhor é bom e o Senhor faz as coisas para que possamos parar. Há tempo de parar, há tempo de chorar. E, ó Deus, que o Vinícius possa entender esse propósito de acidente na vida dele para a glória do Teu santo nome. Não só ele, mas todos aqueles que estão ali perto dele. Queremos te agradecer, ó Deus, porque ele está com vida, porque o Senhor o salvou. Ó Deus, também o pastor falou ali na frente sobre as pessoas que perderam, Senhor, o emprego, que estão, ó Deus, passando dificuldades financeiras. Ó Deus, todo o dinheiro, todo o tesouro vem do Senhor. Toda a sabedoria, tudo que acontece, nada passa despercebido, Senhor. E sabemos que tudo que acontece com os seus servos é porque o Senhor permite. E, ó Deus, que essas pessoas que conhecem o Senhor possam estar seguras e possam ter experiências grandes com o Senhor nesse momento. Porque sabemos que o Senhor jamais vai deixar faltar nada para os Teus servos. Ó Deus, queremos te agradecer pela nossa igreja, te agradecer, ó Deus, pelo culto que estamos aqui aprendendo a Tua palavra, junto com os nossos irmãos. Queremos, Deus, te pedir por aqueles que aqui não estão, que estão nos ouvindo, que estão em casa, que possam também, ó Deus, sentir o desejo de estar aqui, que nada possa impedi-los, para a glorificação do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor. Amém, amém. Queria convidar aqui o reverendo Geraldo, que vai conduzir o estudo nessa noite. Pedir a Isabela que faça a oração, abençoando a vida do reverendo Geraldo. Certo? Oremos.
Meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, pois podemos estar aqui, Senhor, nos dedicando, Pai, em aprender a Tua palavra, Senhor. Nos aprofundando em conhecer a Ti, meu Deus. Neste momento especial, quero colocar a vida do pastor Geraldo diante de Ti, meu Deus. Que o Senhor esteja dando a sabedoria, dando entendimento, meu Pai. Que o Senhor esteja direcionando todo esse estudo, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha ser a inspiração, Senhor, desse estudo, meu Deus. Seja com a vida dele, Pai, que cada coração aqui, cada vida aqui, Pai, seja um solo fértil da Tua palavra, Senhor. Que venhamos sair daqui alimentados, Senhor, edificados pela Tua palavra, meu Deus. Amém. E que nada venha entrar por um ouvido e sair por outro. Ao contrário, Senhor, que venha ser plantado em nossos corações. É isso, te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 A palavra está com o senhor, reverendo, que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Alô. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós estaremos vendo o nosso catecismo maior, na sua pergunta de número 24, quando ela nos diz o seguinte, não sou eu quem vou ler, vou escolher um aqui para ler a pergunta, que é curtíssima, e a resposta que é um pouquinho maior, não é verdade? Só porque o Fábio está anotando ali, o Fábio está assim, distraído fazendo a anotação. Pergunta de número 24, faça o favor de fazer a leitura da pergunta e também da resposta, fazendo favor. Amém. Pergunta de número 24, o que é pecado? Resposta: pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele determinada como regra à criatura. Amém. Obrigado. E só para nós começarmos a abrir a mente quanto à pergunta e a sua resposta, abramos as nossas Bíblias lá na primeira carta de João, capítulo de número 3. Esse eu creio que é o texto mais, como é que poderia falar, que mais implica no que está falando a nossa pergunta e resposta. 1 João 3, verso de número 4. 1 João 3, verso de número 4. Vamos ler juntos? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém. Até aí, deixa eu ver um outro que a gente pode, também pertinente à pergunta e resposta, é Gálatas, né? Gálatas 3, 10 e 12. Gálatas 3, Gálatas 3, verso 10 e verso 12. Leamos também apenas o verso 10 e depois o 12. Gálatas 3, 10 e 12. Leamos juntos? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, traduzindo tudo ali, a falta de conformidade é tão pecado quanto a transgressão deliberada.
Aqui eu queria chamar a atenção para duas palavras, né, nessa resposta nossa. A palavra, quais são as palavras? A palavra conformidade, vou escrevê-la aqui. Conformidade e na quarta série primária, hoje em dia é quinto ano, né? Na minha quarta série primária, minha professora falou assim: eu só te passo se você me der um presente. Aí no dia do meu aniversário, dia 17 de abril, ela me deu um presentinho, que na verdade seria o presente para ela. Me deu um caderno de caligrafia e falou: esse aqui é a sua passagem para a quinta série. Eu tinha que fazer o caderninho de caligrafia bonitinho. De lá para cá, quando eu estou apressado, advogado tem muito disso, né? A gente sai desembestado. Mas quando eu tenho tempo para escrever, eu escrevo mais ou menos. Então eu quero chamar a atenção dessas duas palavras: conformidade e transgressão. 1 João 3,4, nós falamos que o pecado é definido como transgressão. Lá em Gálatas, quando nós lemos, nós podemos racionalizar aquilo tudo, nós podemos concluir que ali fala que a falta de conformidade é pecado também. A falta de conformidade é pecado. Então, conformidade e transgressão. Quando a gente olha, a gente pensa que é a mesma coisa. Mas não, aquilo ali, aquelas duas palavras, não traduzem a mesma coisa. Nós vamos ver com o nosso estudo. Primeira coisa que a gente tem que entender, que nós estamos num estudo progressivo sobre essa temática, que é o estudo do pecado, né? Que na teologia nós damos o nome de quê? Como é que é o nome, pastor? A palavra é hamartiologia, né? Hamartiologia. Hamartiologia. Aqui é hamartiologia, né? Aqui, logia, a gente sabe que é estudo, e para trás aqui é a palavra pecado. Nós sabemos que o pecado, a palavra pecado, você fala isso aqui, né, irmã? Pecado significa errar o alvo. A palavra poderia, mais colocalmente falando, seria errar o alvo. Então nós temos que partir do princípio. Qual é o princípio? O princípio para nós é lá no Éden. Deus falou para Adão e falou para Eva: vocês podem comer de todo fruto, de todas as árvores que estão no jardim do Éden. No entanto, porém, contudo, todavia, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia em que dela comerdes, certamente, não é verdade assim que está escrito? Vocês vão morrer. E esse era o alvo. Qual era o alvo? Obedecer a Deus. Qual era o objetivo? Qual a finalidade? Obedecer a Deus. E eles então erraram o objetivo, erraram o alvo e pecaram. A partir dali, qualquer um de nós, qualquer um, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós envidemos todos os nossos esforços, inteligência, capacidade que nós tivermos, intelectual, cultural, física, emocional, não serão capazes de nos remover da situação de decaídos em pecados para antes do pecado.
Você se lembra na pergunta de número 22, nós demos aqui, eu também que fui deu desse estudo, nós falamos o seguinte, que o homem foi feito em um estado de perfeição. Ele não era perfeito como Deus, mas num estado de perfeição. Mas por que no estado de perfeição? Porque ele tinha a capacidade, a propensão, a probabilidade, a habilidade, ainda que adormecida, de pecar. E quando Satanás lança as questões junto de Eva, e Eva participa ao seu marido, Adão, e eles comem, eles aguçaram aquilo que estava dormente em si, que é o pecado. A partir daquele momento, até aquele momento, eles tinham a capacidade de uma adoração maravilhosa com o Senhor. Mas quando eles deram o segundo passo, aquilo ficou para trás. Nós não temos mais a capacidade, o homem natural, quer dizer, o homem caído, decaído em pecado, ele não tem mais a capacidade de positivamente, o que eu quero dizer positivamente? Que ele não tem a capacidade mais de, por si mesmo, com as suas capacidades que Deus lhe deu, responder positivamente aquilo que Deus espera dele. Nós vimos o que Deus espera de nós. Vocês lembram o que Deus espera do homem, da raça humana? Vocês lembram disso aqui? 3 mandatos? Quais são os 3 mandatos? Social, o cultural e o espiritual. O homem não tem mais essa capacidade. Acabou. Como que isso retorna através de Cristo? Só o homem salvo em Cristo Jesus que ele pode responder positivamente a Deus dentro de alguns limites, porque ainda opera nele o quê? O pecado. Paulo fala que existem esses 2 lóbulos no homem, existem esses 2 momentos no homem. Ele fala várias vezes o pecado que eu não quero fazer, se eu faço, o bem que era para eu fazer, eu não faço, né? O pecado sempre está me pregando peça, eu sempre estou caindo, desgraçado o homem que eu sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? E aí por diante. Paulo vai usar várias retóricas para falar sobre a questão que o pecado é sombra no homem. E nós, salvos em Cristo Jesus, nós temos então a capacidade, pela ação imediata do Espírito Santo em nós e a palavra de Deus, para que nós não venhamos a pecar. Deus nos capacitou. Nenhuma tentação vem sobre mim e sobre você, que nós não possamos resistir. Tem hora que a gente cai, tem hora que a gente, deliberadamente, a gente cai. Por que Eva caiu? A gente vai ver que Eva vai fazer o seguinte, ela vai lamber o prato pelas beiradas. E todos nós, quando nós queremos pecar, a gente começa a agir de certa forma, a procurar uma resposta cabível para que nós possamos pecar. Nós começamos a engendrar, nós começamos a namorar o pecado. O pastor daquele lá da primeira de Recife, que já faleceu, como é o nome? Que pregou lá em Jardim da Penha, João Campos. Pastor João Campos, já falecido há muito tempo. Ele falou que nós temos pecados que são os nossos pets, nossos cachorrinhos, nossos gatinhos, nossos animalzinhos de estimação. E quando nós vamos dormir, eles estão de braços abertos. A gente dorme abraçado nesses pecadinhos. E nós temos, por causa do Espírito Santo que age em nós, e a palavra de Deus, nós temos que definitivamente jogar fora esses pecados. Porque nós, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Cristo e a palavra de Deus que age em nós, nós temos os 2 elementos, nós temos a composição certa para que possamos ver os pecados.
Mas eu não consigo vencer tal pecado, pastor. Eu não consigo, já lutei. Você já lutou? Você já entregou definitivamente tudo na mão de Deus? Ou você às vezes quer você mesmo lutar contra esse pecado? Você não vai conseguir. Você não consegue vencer o pecado sozinho. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos da ação da palavra de Deus na nossa vida. Sem essas duas personalidades na nossa vida, nós seremos sempre perdedores. Poxa vida, eu caí. Eu não podia ter feito isso. Agora já entornou o caldo, meu filho. Já entornou o caldo. Já foi. Porque você confiou nos seus próprios métodos, você confiou na sua própria força, você confiou na sua própria inteligência, e não é assim que vence o pecado. A gente só vence o pecado em Cristo Jesus. Vamos lá. E o que é pecado então? Pecado é errar o alvo, é toda não conformidade, é toda transgressão. Olha bem o que eu falei, é toda não conformidade. Uma é negativa e a outra é positiva. A palavra, os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 grandes outros, não pode? Ser resumido em 2 grandes. Primeiro grande? Eu falei só o primeiro, minha filha. Poxa, pastor, me ajuda aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é positivo. É o primeiro. Inclusive, quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, os 3 primeiros versículos, 4, vai falar sobre isso. Eu sou o Senhor, teu Deus, tirei da terra do Egito, não terá outro Deus. Eu sou o Senhor. E outra é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando a gente vai tanto para Êxodo 20, quanto para Deuteronômio 5, todos eles começam, não, 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 até o último 10º, né? É não, não, então ele é negativo. Então, eu bato de frente com ele. E Deus fala, não, e eu avanço. E o outro Deus fala, eu sou isso, é o positivo. E eu, sabendo disso, eu pratico ele. Então, quando é transgressão? Transgressão, sinal vermelho, né, Fábio? Fábio está com a pressa lascada. Fábio está na pressa lascada e ele não tem tempo. E o sinal, ele vai chegando, ele está com pressa e ninguém sai da frente dele, e o sinal fecha, ele, poxa, eu estou em cima da hora, e ele é o primeiro ali da fila, e o sinal está bem debaixo do sinal vermelho, e ele olha para um lado, olha para o outro, ele, meu Deus do céu, vai me desculpar, mas eu vou passar, e passar. Qual era o limite dele? Era o semáforo vermelho. E ele quis passar. Ele quis passar. Então, quando ele ultrapassa o limite, ele transgrediu. E qual é o limite? Como é que eu sei que eu pequei? Primeiro, como é que eu sei que eu pequei? Por causa de uma coisa. A lei, como diz Paulo aos Romanos, eu só sei que é transgressão porque a lei fala que eu sou transgressor, mas antes da lei, não é transgressão, até que venha a transgressão. Você é mais vermelho, cara, cuidado. Então a lei fala para mim o que é pecado, e quando eu ultrapasso esse limite, eu transgrido. A lei fala, não matarás, eu mato. Não terá outro Deus. E eu começo a fazer deuses na minha vida. O dinheiro é tudo para mim, o meu carro é tudo para mim, isso é tudo para mim. Não, eu não posso perder aquilo, eu faço de tudo para não perder aquilo. Quando eu coloco outras coisas como Deus na minha vida, eu estou transgredindo, porque não terás outros deuses além de mim. Entendeu? Então, isso aqui vou falar aqui, isso aqui é a questão negativa. Então, isso aqui é negativo, aqui nós temos a questão positiva.
como é que fala? Tem transgressão que não é pecado? O quê? Tem alguma transgressão que não é pecado? Transgressão, qualquer transgressão. Não, sim. É sim ou não? Tem transgressão que não é pecado. E qual? Fala para nós. Por exemplo, se há uma lei que me impeça de orar, entendeu? Como Daniel. Aí você transgride a lei da sociedade, mas ela não está cometendo. Correta resposta. Correta resposta. Depois dá um prêmio para ele. Depois você dá um beijinho nele para mim, por favor. Então, existe transgressão que não é pecado? Sim. Aquelas que me impedem de eu adorar a Deus, igual Daniel, igual Sadraque, Mesaque e Abednego, só pegar a cara no livro de Daniel, e tem outras. João e Pedro, quando foram pegos lá, e eles falaram, não fale mais desse nome, e deram lá nele 40 chibatadas, menos uma, e eles continuaram a propagar o nome do Senhor. Esses são alguns exemplos que nós temos na nossa vida, para que nós saibamos isso. Então, adorar a Deus, porque Deus está acima da lei humana. Tá certo? Se a lei do homem faz com que nós pervertamos o nosso entendimento para com Deus, a Bíblia nos ordena, ela delibera-nos para nós adorarmos a Deus em detrimento da lei do homem. João, Pedro, Paulo, também Paulo caiu na mesma situação, não é verdade? Agora, falando nos nossos dias, nós podemos falar isso aqui também, ó. Para os dias de hoje. Para os dias de hoje. O que é pecado, gente? Porque, para nós estamos dentro de um ambiente religioso, tudo bem, concordo contigo. O que significa pecado hoje, foi pecado ontem, será pecado amanhã e eternamente, amém. Mas no mundo relativista que nós vivemos, no mundo relativista, o que é pecado? Opa, então calma aí. Essa resposta é boa. Você não falou no seu microfone aí. Repita aí. Nesse mundo relativista, o pecado vai ser aquilo que você faz, mas que prejudica o próximo. Sim. Agora, se você faz, seja pelo motivo que for, e não prejudica ninguém, qualquer tipo de pecado, né? Pode ser a coisa mais absurda do mundo, a coisa mais assim inimaginavelmente absurda, que não vai ser errado, porque você está fazendo e não está prejudicando o próximo, está fazendo porque você quer. Então, assim, é uma coisa que depende do ponto de vista, você só não pode ferir o próximo, o que é um contrassenso, né? Quem vai dizer que está ferindo o próximo ou não? Ele pode achar que está e eu posso achar que não, e aí? Alguma coisa aconteceu quanto a isso? Félix perguntou a Paulo, não sobre pecado, mas sobre verdade. Félix perguntou, o que é verdade? Perguntou para Paulo. E também, Pilatos perguntou para Jesus, o que é verdade? A gente pode inverter o momento e falar, no mundo de hoje, o que é pecado? A sua resposta está muito boa. É aquilo que eu pratico, que atinge às vezes um próximo, e também, olhe lá qual é o próximo, que se for desculpe a palavra, o João Ninguém,
uma Maria vai com as outras, não tem nada a ver com o João nem com as Marias, né? Mas ninguém vai saber, ninguém vai se importar, não é? Agora, se for com determinada personalidade, ou se o que eu fizer, pode até ser uma coisa boa, se eu fizer alguma coisa, mas o pessoal dos direitos humanos, ou o pessoal do Greenpeace, o pessoal da natureza, achar que é uma aberração para eles, isso vem contra mim. Vem contra mim. Se cair nas redes sociais, né? Ou se cair nas redes sociais, né? Eu assisto de vez em quando alguns canais do YouTube e outros aí do Instagram, que ele fala, eu não posso falar essas palavras aqui que você sabe muito bem, porque senão eles me cortam. E nós cristãos, daqui a pouco nós vamos ter que tomar cuidado como nós nos expressamos, o que falamos, que nós também vamos começar a ter que falar por códigos e por meias palavras, porque nós vamos ser perseguidos. Não vai demorar muito não, tá, irmãos? Não vai demorar muito, vai chegar isso, está aqui, ó, a Argentina, a gente está vendo aí, não sei que vocês estão vendo os canais de YouTube, estão queimando igreja, perseguindo cristão aqui, não precisa de ir lá na Arábia Saudita, não precisa ir na Albânia, não precisa nada disso não, os países comunistas lá não, aqui está pertinho da gente aqui, Argentina, Venezuela, tá? Tem gente, tem cristão e tem até católico, por causa do cristianismo, né? Está morrendo, só que não está televisionando, está falando de Covid, mas não fala disso não fala nada disso, e nós cristãos temos que estar com os olhos abertos para tudo o que está acontecendo, principalmente no que está falando da questão aqui de pecado. Vamos lá. Vamos ler Romanos, capítulo de número 5. O pastor leu bem próximo, assim, poxa vida, ele vai ler o versículo legal, já vai adiantar o assunto para mim. Romanos 5, 12 e 13, que para mim é um ponto nevrálgico na questão de falar sobre a questão do pecado e a vitória sobre o pecado, tá? Para mim é o ponto apoteótico, hein? Foi, Lise? Ah, sim. Romanos 5, 12 e 13. Leiamos juntos também? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não levado em conta enquanto não a lei. Já tinha até falado sobre isso, né? Inclusive o Código Penal, ele encontra fundamento aqui. Código Penal, né? Nós temos federal, você é trabalhista, né? Outra advogada que nem eu, né? A gente sabe que enquanto não há lei, não pode ser considerado pecado, muito embora aquilo no assentimento da sociedade é uma transgressão, mas enquanto não há uma lei ali, a pessoa que deliberadamente ocasiona aquele mal, ele não pode acontecer nada com ele. A sociedade, na surdina, pode legar e linchar a pessoa, eliminar a pessoa. Mas enquanto aquilo ali não tiver lei, não é transgressão, não é pecado. Bem, o que passou até que hora? Até 8h30? Oi? Então, voltando aqui, sobre a conformidade ou não conformidade, sobre a transgressão. O que então seria a não conformidade ou a falta de conformidade com a lei de Deus? São todos os meus, são todos os seus, são todos os nossos atos, todas as nossas práticas, todos os nossos pensamentos ocultos ou involuntários. Às vezes eu cometo, às vezes você comete um pecado que você não sabe que você cometeu. Você faz uma coisa que a pessoa fala assim, você viu o que você fez? Não, o que eu fiz? Rapaz, você fez assim, assim. Não, não fiz isso, não pode. Na minha sã consciência eu jamais faria isso. Pois é. Inclusive, o Senhor fala o seguinte conosco na Bíblia, né?
quando vieres na igreja, no templo, porque o gasofilácio hoje nosso fica aqui na frente, não é verdade? Só que nos dias de Jesus ficava na entrada. Vocês lembram daquela passagem da viúva, né? Em que o Senhor está com os discípulos no pátio dos gentios, que é o pátio externo, e ali ficavam 12 gasofilácios. Então as pessoas, antes de adentrarem pátio adentro, e também o lugar santo, o tabernáculo, o que fazia? Eles faziam as suas vários tipos de ofertas, e então adentravam, tá certo? Bem, o que eu ia falar? Desse negócio aí, né? Falei sobre isso, só falei sobre o pecado involuntário, oculto, não é verdade? E me anima aí, pastor. Eu esqueci, eu dei exemplo aqui agora sobre as práticas ocultas e involuntárias. Ah, tá, lembrei. Então, se eu falo o seguinte, quando nós formos à igreja, e então, quando nós formos fazer a nossa oferta, lembrarmos, formos de repente alertados, rapaz, olha, você lembra aquele dia assim, assado, papapá? Pois é, você fez isso. Não fiz não, fez sim, pô, ó, está zangado com você, ó, seu marido, sua esposa, seu filho, seu cunhado, seu vizinho, ó, aquele amigão seu, ele está falando com você mais por causa disso. Não, rapaz, eu não fiz desse jeito, não foi isso que eu quis fazer, não. O que Deus fala? Não faça a sua oferta, deixa ela em suspenso. Vai ter com aquela pessoa, acerta o seu problema, e depois volta e faça a sua oferta. Porque eu não posso adentrar ao templo. Por isso que a minha liturgia, eu gosto da liturgia seguinte: primeiro ato da liturgia é a adoração. Segundo, a confissão. Depois, eu posso mesclar aqui agora, tá? Oferta ou ofertório. Quarto, exaltação, os cânticos espirituais. Esses dois aqui, eles não precisam guardar essa mesma ordem. Quinto, palavra ou edificação. Tá certo? Para mim, a forma mais correta é essa. Eu não posso ofertar sem me consertar. Eu não posso receber a palavra no meu coração de uma forma afável, majestosa, se eu estou contrário. Como 1 João fala isso, como eu posso falar que amo a Deus, e o meu próximo, que é meu irmão, que é minha esposa, que é meu filho, que é meu vizinho, que é meu colega lá do trabalho, eu não estou legal com ele, eu estou brigado. Acerta a primeira situação. Porque ele poderia muito mais ter inimizade conosco. Pelo contrário, é ele, sendo nós pecadores, ele se importou e desceu para nos buscar e nos trazer de volta para ele. Agora, por que nós não fazemos a mesma coisa? Por que quando nós pecamos, muitas vezes conforme o tamanho do nosso pecado, vamos colocar assim humanamente falando, né? Pecadinho, pecado, pegadão, nós nem voltamos mais na igreja. É incrível, quando eu estou doente, eu vou para quem? Vou para o marceneiro, né? Eu vou para o engenheiro, né? Vou para onde? Eu vou para o médico. Agora, por que quando eu caio no pecado, talvez no mais profundo dos pecados, eu não corro para Deus? É isso. O problema de Caim, sabe qual foi? É quando Deus falou assim: Caim, não deixe que o teu pecado te domine. Simplesmente ele falou: o meu pecado é tão grande que eu vou fugir da presença de Deus. E às vezes você encontra irmãos de longas datas. Cara, você sumiu da igreja? O que foi? Que igreja você estava? Fulano. Ih, rapaz, aconteceu uns negócios na minha vida aí. Eu não estou indo na igreja mais não. Pai, tem quanto tempo isso? Tem uns 10 anos, cara, nem sei mais. As pessoas correm de Deus. Eu não sei porquê. Se assim nós pudéssemos, né? Se assim nós pudéssemos fazer. Correr de Deus, quem é que pode correr de Deus? Nós que somos, pelo menos presbiterianos, sabemos das nossas teologias, eu não tenho como correr de Deus.
Não tenho como me esconder de Deus, né? Então, por isso que eu gosto disso aqui, esse tipo de liturgia. Então, a falta de conformidade ou a não conformidade com a lei de Deus são todos os nossos atos, todas as nossas práticas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, ocultas ou involuntárias, transgridem. Elas não estão em conformidade com a lei de Deus. Fala. Você pode estar fazendo uma coisa certa. Se não estiver dentro dos conformes de Deus, de repente bom. Uhum. Por aí o pensamento meu também passou. Deu um ósculo santo, no entanto, não era tão santo. Sim. A motivação. Exteriormente certa, mas o cerne dela, né? O conteúdo dela, a motivação, totalmente errado. Sim. E eu falo com você, é pior essa do que aquela que você deliberadamente fala assim, ó, eu te odeio, cara, vou te matar, e vai lá e dá um tiro no cara. Agora essa que você fica só e preparando a cama para a pessoa cair, isso aí é Judas. Esse aí é Judas. A motivação é outra. É, isso mesmo. Mas Jesus fala, né? Aquele que faz uma coisa esperando a retribuição, e muitas vezes ele não recebe aquela retribuição que ele esperava, ele fica amargurado de alma, porque ele queria ser reconhecido com tal altura, e não foi motivação. Está errado. A gente fala, Jesus fala aqui, aquilo que a mão direita faz, que não saiba a esquerda. Fala, Fábio. Dentro dessa mesma perspectiva aí, a gente vê algumas religiões que fazem, dentro dessa visão e desse pensamento, a gente vê algumas religiões, ou até uma em específico, que ela é movida por uma extrema bondade ao próximo, mas a motivação é unicamente pessoal, né? E aí tem muito cristão que critica, né, essa religião, ou o espiritismo, seja lá o que for, mas muitas vezes fazem isso mesmo na igreja, que é exatamente o que nós estamos falando, né? Quando vai lá à frente e dizima e oferta, não por uma obediência ou forma de agradar a Deus, mas sim por uma questão pessoal de interesse próprio. Eu vou ofertar porque eu quero algo em troca. Então, assim, muito cristão critica essas religiões que fazem a bondade ao próximo com um fim pessoal, de não reencarnar, ou seja lá o que for, mas muitas vezes fazem isso na igreja mesmo, ofertam e dizimam por uma finalidade pessoal, para ter algo em troca, né? Exatamente. Vamos lá. Não vamos propagar muito aqui não, que meu tempo já está esgotado, nem está esgotando, mas o pastor falou que eu posso dar uma beiradinha. E a transgressão? Nós já acabamos de falar sobre o semáforo do Fábio, né? Deus nos deu um padrão. Esse padrão é perfeito. Esse padrão é perfeito. E ele é o nosso limite, a Bíblia. Os 10 mandamentos, mais falando mais, a Bíblia é o nosso padrão e os 10 mandamentos é o nosso limite. E Paulo, lá em Gálatas, eu não vou começar a ler, mas não, que tem muita coisa aqui. Paulo falando aos Gálatas, ele vai falar o seguinte, que aquele que vive pela lei, ele morre pela lei. E ele fala, você quer ser perfeito diante da lei? Seja perfeito diante da lei. Mas quem é que é perfeito perante a lei? Ninguém. Porque ele falou que se eu for certinho na lei e errar, mesmo que venha a ser um dos menores, ou aqueles que têm menos importância, vamos colocar assim, eu pequei em toda a lei. Então, a lei, ela condena, ela é condenatória.
Portanto, não há ninguém perfeito diante da lei. Mas ela é nosso limite. Ela é nosso padrão. Mas como eu não consigo atingir esse padrão, como eu sempre estou transgredindo esse padrão, o que acontece? Como que eu, de uma outra forma, atinjo a perfeição? Como, de uma outra forma, eu posso não pecar? Só através de Cristo Jesus. Ele foi o único perfeito. Nós vimos também em aulas passadas, porque todos nós nascemos de uma ordem humana. Cristo, ele foi o quê? De um momento extraordinário. Por que extra? A própria está falando, né? Extra. Ele não vem de Adão. Nós viemos de um Adão, de uma única natureza decaída. Cristo não. Então, Cristo, ele cumpriu a lei. Ele é o próprio cumprimento da lei. Se ele fez isso, como nós acabamos de ler também em Romanos 5, se nós continuarmos a ler, né, Romanos 5, ele vai falar o seguinte, um desenhozinho que eu fiz também. Se por um homem veio o pecado a vários homens, por causa desses pecados aqui, veio o segundo homem, Cristo. E por causa de um pecado, ele foi transmitido a todos, aqui foi maior ainda, porque de um homem só, veio salvação a muitos. Então, por causa desse homem, Jesus Cristo, esse Deus homem, esse homem Deus, Jesus Cristo, é que nós podemos vencer o pecado. Nós temos condições de não errar mais o alvo. Mas se por acaso nós errarmos o alvo, aí cai tudo de novo. Eu estou condenado de novo. Se pela lei, se eu erro eu estou totalmente condenado. E em Cristo Jesus é assim, e Paulo escreve também aos Romanos, fala que não é assim em Cristo Jesus. Não é assim. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ele venceu o pecado por nós. Ele foi justiça por nós. Então nós somos justificados. Romanos 5:1 vai começar a falar justamente: justificados, pois, mediante temos paz com Deus, mediante seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos paz para sempre. Aqui nós temos a condição, a minha conversa do início aqui eu termino, senão vai ter mais para uma hora. Em Cristo Jesus, então, nós temos a paz com Deus. E o pecado, se nós pecarmos hoje, leia o último, e não vou falar mais nada, o último versículo de hoje, 1 João 2:1. João 2:1. Pode? No microfone. 1 e 2, né? Lê. 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, João, todavia... João escreveu o Evangelho e as cartas dele para que nós não pequemos. Vai. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então pronto, acabou. Pastor, se eu pecar, eu estou condenado de novo? Eu vou ter que levantar minha mão de novo? Eu vou ter que ir lá na frente de novo? Vou ter que ser batizado de novo? Vou ter que dar minha profissão de fé de novo? Não. Jesus Cristo é a propiciação. Jesus Cristo nos livrou da morte, do pecado e do inferno. E nos colocou numa condição diferente, muito diferente daquele que quer por si mesmo, através da lei, através dos seus atos, através da sua palavra, da sua força, vencer o pecado, e nunca vence. Nunca vence.
mas em Cristo Jesus. Todos que se acham abrigados em Cristo Jesus, na graça de Deus em Cristo Jesus, eles já venceram o pecado. Já venceram o pecado. E como que eu venço o pecado dia após dia? Eu me colocando na presença do Senhor, eu buscando o Senhor. Eu caí, Senhor, estou caído, Pai Santo, misericórdia, de peço em nome de Jesus, me ajuda a levantar, Senhor Deus, reforça em mim a Tua palavra. Aí eu falo uma coisa que eu sempre falo: oração e leitura de palavra, nós não podemos. O crente cai, cada vez mais ele cai, cada vez mais. Por que eu sou sempre derrotado pelo pecado? Meu irmão, quanto tempo você não lê Bíblia? Quantas vezes você tem lido Bíblia? Meu irmão, como é que estão os seus momentos de oração? É só ele fazer é simples como receita de bolo. Se eu leio pouco Bíblia e oro pouco, eu estou sujeito ao pecado. Se eu oro muito e também leio muito a Bíblia, eu estarei ainda mais sujeito ao pecado. Ah, como assim? Claro, quanto mais próximos de Deus, mais o Senhor permite você ser tentado. Aqueles seus pecados no iníciozinho, quando você bebia o leitinho espiritual, ele te deixava também só alguns pecadinhos mais fáceis de chegar perto de você. Agora, quanto mais próximo dele, mais ele deixa o fogo chegar perto de você, para que nós alcancemos cada vez mais o quê? Sabedoria em Deus, cada mais experiência com Deus, mais junto dele, mais ele permite. Olha Jó, olha o próprio Jesus, olha os apóstolos. É só olhar para a Bíblia. Senhor, quanto mais próximo do Senhor, por que é que as coisas ficam piores? Claro, porque Ele quer santidade sua. Ele quer te aprimorar. Assim o fogo é levado, o ouro é levado no fogo para ser depurado. Eu e você também seremos levados ao fogo para ser depurado. Amém? Muito obrigado aos irmãos, você que está nos assistindo, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou retornar a palavra ao pastor, que ele fará as considerações finais, a oração e a impetração da bênção. Bênção, estudo abençoado. Louvamos a Deus pela vida do reverendo Geraldo, que muito pôde nos abençoar, nos edificar sobre esse estudo do pecado. E quarta-feira que vem continua comigo, né, Rev? Sou eu que vou continuar os estudos. Isso, sou eu mesmo, né? Pela graça de Deus. Isso. Estará comigo. Amados, estamos finalizando a nossa reunião de oração e o nosso estudo de doutrina e louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês, que é a presença física, que é muito importante. A gente olhar, ver a Meire aqui, com a Isabela, Guilherme, o Alessandro, Israel, seu Israel e todos os amados irmãos aqui presentes, né? É muito bom ter esse contato visual, esse contato físico. Depois aqui a gente finaliza, a gente ainda continua uma conversa gostosa, porque isso é ser igreja. E você que está em casa, venha, participe também, venha estar aqui conosco. Eu sei que é uma noitezinha de frio, mas é muito bom. Acho que estar em comunhão com os irmãos é algo que supera qualquer tipo de obstáculo. E a gente está aqui presente, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a Isabela cantando assim de forma tão brilhante, junto com Israel, né? Estar aqui realmente é muito bom. E louvamos a Deus por isso, por essa oportunidade da nossa igreja estar com as portas abertas. Vão aqui 2 avisos breves, né? Um é que no dia 15 nós teremos a eleição para presbítero e a apresentação do orçamento, das contas da igreja. A nossa igreja ela tem essa característica, não é? Que é a apresentação. Os irmãos vêm aqui, trazem os dízimos, as ofertas, e a igreja ela vai poder visualizar quanto que foi arrecadado e para onde que foi destinado esse recurso. É uma prática da igreja e todo ano a gente fazer assim, né? E se Deus quiser, serão assim todos os anos nós estaremos fazendo,
até mesmo porque a nossa Constituição, o Manual Presbiteriano, nos orienta para que todas as igrejas presbiterianas façam dessa maneira. Então, a gente não tem nada a temer e é muito bom quando nós somos transparentes, não é? Então, vai ter eleição para presbítero, não é? Na verdade, são três vagas para presbítero, porque o presbítero Mires, o mandato dele está vencendo, o mandato do presbítero Davi também está vencendo e o mandato do Bruno também está vencendo. Tá certo? E aí nós vamos fazer a eleição para o conselho da igreja e de extrema importância que a igreja esteja em oração por aqueles que estarão conduzindo a igreja para os próximos 5 anos. Tá certo? Isso é de fundamental importância. A gente sabe que a liderança em um país, no estado, no município é muito importante e também na igreja não é diferente disso. E também teremos o nosso café teológico, nosso primeiro café teológico, e nós vamos trazer aqui o reverendo Joel Teodoro, professor do seminário, está ali, reverendo Joel Teodoro, o tema Porque Somos Confeccionais. Ele é professor do seminário Simonton, ele tem doutorado, ele é um doutor em teologia, ele é professor do Martin Bourse, e vai ser um momento assim que eu tenho muita expectativa por esse momento. Esse é um trabalho que a igreja está criando, na verdade, na igreja, os jovens que estão coordenando esse trabalho, vai ser o primeiro e nós queremos que virão outros. Eu sonho em trazer grandes teólogos, né, para aqui, autores de livros, e vamos orar, vamos pedir a Deus que o reverendo Joel Teodoro, que também é autor de livros, que Deus esteja abençoando os nossos jovens, abençoando os nossos visitantes, e a gente conta com a participação da igreja, porque a igreja vai precisar, principalmente nas doações, na organização, não é? A gente não vai poder trazer a igreja toda aqui, porque é um trabalho para a juventude, não é? E a gente vai abrir as inscrições, mas o objetivo é alcançar muita gente. Exato, vai ser transmitido, e eu queria que também a igreja estivesse orando por esse evento, orando pelos nossos jovens, porque eu desejo muito ver a juventude da nossa igreja forte, atuante. E esse é o desejo do nosso coração, é o desejo do conselho, e eu creio que assim será. Estamos estabelecidos na Praia da Bica, um local onde a gente tem muitos jovens, um local em que nós podemos alcançar bastante jovens para a nossa igreja. Mas a gente não quer alcançar jovens através de barulho, através de danças, através de músicas. Nós queremos alcançar jovens através da teologia, através da palavra, através da Bíblia. Tá certo? Então, esse é o nosso desejo, e a igreja, convido a igreja que esteja em oração para esse primeiro projeto, né, e que virão outros para a glória do nosso Deus. Então, vamos orar. Em seguida, vou impetrar a bênção apostólica e pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo em paz. Levante, queridos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento doce e agradável. Como que é bom viverem os irmãos unidos aqui, ó Deus. É muito bom, Senhor Deus, ver a sua igreja trabalhando, ó Deus, e nós te louvamos por isso. A tua igreja te cultuando, sendo alimentada pela tua palavra, graças te damos. Deus, nós viemos colocar diante de ti esse processo eleitoral tão importante na vida, na saúde da nossa igreja, que é a eleição para presbítero. Que o Senhor possa estar nos dando graça, nos abençoando, nos conduzindo nesse momento, e que o que for o melhor, ó Deus, para o teu povo, o que for o melhor para o reino de Deus, venha acontecer. Ó Pai, te pedimos assim, conduza todos o momento, que venha a ser conduzido em paz para a glória do teu santo nome. Te pedimos também por esse evento, o Café Teológico,
ó Pai, com o reverendo Joel Teodoro, que o Senhor possa abençoar o teu servo, trazer a palavra apropriada, que o Senhor possa já, ó Deus, escolher aquelas pessoas que estarão aqui para que sejam alimentadas, sejam impactadas e transformadas pela tua palavra. Que tu abençoe a nossa juventude, para que trabalhe com alegria, ó Deus, trabalhe com leveza no coração, ó Deus, e os nossos jovens possam estar cada vez mais unidos, fortalecidos no trabalho, fortalecidos no Senhor, para a glória do teu santo nome. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que tenhamos uma noite abençoada na tua presença, ó Deus, e que possamos estar em paz nos nossos lares. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vire para a pessoa que está ao seu lado e diga que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Receba a bênção, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado e querido aqui, na Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, a igreja diz, amém. Deus abençoe, queridos, graça e paz.